Olá, amigos e amigas e amigues do Pântano Pop. Hoje nós estamos aqui com mais um dos nossos episódios, com um tom um pouco triste, porque para os fãs de anime, nós tivemos essa semana a péssima notícia. Nos deixou o criador de Dragon Ball, Akira Toriyama. E o episódio de hoje, não podia deixar de ser, vai ser uma homenagem a esse artista japonês. Vai lá, Evandro. Beleza, então vamos começar. Embora tenha um dado de luto, né? Esse nosso episódio, ele é mais uma celebração de Dragon Ball, né? Da obra mais conhecida do Akira Toriyama. Tá? Então, Dragon Ball começou lá nos mangás, nos anos 80, aí depois veio para o mundo dos animes, né? Do mangá para o anime, que é um caminho bem comum, né? Que ocorre. Então vamos falar um pouco dessa trajetória aí de Dragon Ball e o que Dragon Ball tem de tão diferente que conquistou tanta gente, que virou um marco na animação japonesa. Então o Dragon Ball, a primeira saga, né, Dragon Ball, mostra lá as aventuras do Goku, que é um menininho lá muito ingênuo, muito sem noção, e a gente acompanha as aventuras dele e ali já ficou claro a novidade de Dragon Ball, que é um tom bem galhofeiro, de muito humor. Tá? Então tem luta, tem tudo que se espera de um anime desse, de ação, mas muito humor, muito mais humor do que os animes tradicionais que chegaram aqui no Brasil, por exemplo, nos anos 80, como Patrulha Estelar, ou então no início dos anos 90, como Cavaleiros do Zodíaco, que eram aquelas histórias mais trágicas, mais dramáticas. Não, o Dragon Ball trouxe a galhofa, a zoeira, o humor para dentro dos animes de ação. Então, são praticamente comédias de ação, tá? Em certo aspecto. Especialmente Dragon Ball, a primeira fase com o Goku criança. E muitas referências ao Ocidente, não é? O Goku criança enfrenta um vilão que é descaradamente o T-100, o exterminador do futuro. É, eles só não assumem isso, mas a estética do personagem é toda, e é um androide também. Então tem essa coisa da referência à cultura pop, que é algo também muito forte do Toriyama, da obra do Toriyama, inclusive referência ao pop ocidental. Tá? Aquele personagem super ingênuo, que é exatamente o legal tá na ingenuidade dele. Então, na mesma proporção que ele é um menino prodígio em luta, ele é super, ultra ingênuo. E essa ingenuidade é que vai render a maioria das situações de humor. Tá? E aí a gente tem uma fase posterior, que é o Dragon Ball Z, que aí já são mais as aventuras do Goku adulto, do Goku pai, né? Porque aí entra o Gohan na história, que é o filho dele. E aí a série muda um pouquinho esse tom extremamente galhofeiro, e fica um pouco mais séria, mas pouca coisa também. Então, porque ela passa a se focar muito mais nas batalhas, nas lutas, né? E fica um pouquinho mais séria. Mas o tom de galhofa, ele nunca desaparece. Tá? Então, mesmo com o Goku adulto, com mais ação, com mais batalhas, a galhofa está sempre presente, como, por exemplo, a equipe lá de auxiliares do Freeza, que é o grande vilão clássico de Dragon Ball Z. Ele tem uma equipe lá que trabalha para ele, que eles estão mais preocupados em
apresentar uma coreografia bonita para o chefe ver do que com as lutas propriamente ditas. Então, eles ensaiam lá uma coreografia, e o Freeza fica até vermelho de vergonha. Os grandes lutadores, guerreiros dele, preocupados em fazer uma dancinha, uma coreografia. Então, esse tom galhofeiro, mesmo no Dragon Ball Z, ele não se perde. E aí houve um bom hiato, tá? E não muito tempo atrás veio o Dragon Ball Super, tá? Que aí foi uma nova fase, que aí entram os deuses e anjos como personagens, Deus da destruição e etc. Fica uma coisa mais cósmica, né? E tem lá um personagem lá que tem o poder de destruir universos inteiros, e ao mesmo tempo o personagem ele é baixinho, tem uma vozinha fina, fica falando né toda hora. Então, mesmo numa coisa mais cósmica, tem sempre aquele elemento de galhofa, de humor, que sempre acompanhou o Dragon Ball. E tem a coisa no Dragon Ball Super, que o Akira Toriyama ele se adaptou a novas realidades. Tá? Então, no Dragon Ball Z, era comum cenas de sangue, e o Gohan, que era um menino, apanhando de adultos e também sangrando. Então, era aquela coisa bem violenta. Tá? E aí o Dragon Ball Super, isso aí praticamente some. Né? Continuam as lutas maravilhosas e etc. E os Saiyajins, né, que é a raça do Goku, continua se desenvolvendo, mas tudo sem aquela coisa de sangue, de crianças apanhando. Então, ele também soube se adaptar a uma nova realidade do século XXI, da segunda década do século XXI, que já não aceitava mais aquela mesma violência extrema do Dragon Ball Z. Então, basicamente, e a maior prova da importância do Akira Toriyama e da obra dele é que, por exemplo, os criadores de Naruto e de One Piece, que são aí as animações que foram dominantes nos últimos anos, são 2 fãs declarados do Akira Toriyama. Tanto que o uniforme do Naruto ser laranja, o criador do Naruto já confessou que é uma homenagem ao uniforme laranja do Goku. Então, o Toriyama, a obra dele não só soube se adaptar, sobreviver, e vem por aí uma nova saga de Dragon Ball, em que teremos todos os personagens voltando a ser criança. O Goku, teremos Vegeta, que é criança pela primeira vez. Então, Dragon Ball permanece, e além de permanecer, é uma influência para as grandes sagas que estão rolando hoje aí nos animes. Então, fica aqui essa homenagem e essa celebração ao Akira Toriyama e a sua obra. Acho que Pessoal do Pântano Pop, fiquem de olho aí que em episódios futuros a gente pretende falar bem mais de animes, inclusive animes do passado. A gente já tem até um episódio aí, curtinho, sobre Patrulha Estelar, dei uma olhada lá, mas vamos falar bem mais, porque quem de nós, não importa que geração, não viu desenhos animados japoneses, né? É isso aí.